agro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Raízes S.A., aqui direto do workshop Expedição em Corte. Estamos aqui no meio da feira, trazendo a turma para falar, para conversar aqui. E você sabe que o Raízes é onde a gente carrega a bandeira agro dentro dos estúdios Flow, do Flow S.A., que é a vertical que fala sobre negócios, tecnologia, inovação. E com um tema desse, o agro jamais poderia ficar de fora. Afinal, representa 1/3 do PIB, 25% da arrecadação tributária, 20% dos empregos formais do país, mas não é somente sobre negócios, é sobre as histórias das famílias, das pessoas que vieram do interior, que gosta de ir lá na fazenda passear, que gosta do turismo rural. Todo mundo no Brasil tem um pezinho na roça, todo mundo tem raízes no agro. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu já tentei umas 4 vezes trazer, mas é difícil combinar a agenda para estar em São Paulo, porque ela não mora em São Paulo, e tem que alinhar ali para conseguir, mas a gente já sabia da intenção de participar há algum tempo, temos amigos em comuns, e fala lá, vamos dar, vamos combinar. Quando eu vi que ela estava aqui, eu falei, tem que ser agora, é agora, senta aqui, vamos fazer. E além de admirar o seu trabalho, tenho a grata satisfação de poder ter contato, tem o WhatsApp dela, professora, vamos falar, então já fizemos live juntos, já de alguma forma tivemos interações, então para mim é muito bom, é uma honra receber aqui, que é a professora Janaína Martuscello, que se você não conhece, você tem que conhecer, porque vai conhecer agora. Professora, muito bem-vinda. Muito obrigada, Arthur, é uma honra receber esse convite. Já tinha muito tempo que eu queria te dizer o sim, agora eu posso, né? E essa coincidência da gente estar junto aqui na Expedição em Corte foi muito bacana. Muito obrigado pelo convite e agradeço você por esse trabalho maravilhoso de comunicação no agro que você tem feito, que eu acho que é muito importante que a gente leve o agronegócio um pouquinho para fora das nossas porteiras. Porque conversar entre nós dois é pregar para convertido, né? Sim. Nós já sabemos da importância da nossa cadeia, nós já sabemos da importância do agronegócio, mas outras pessoas também precisam saber. Então, parabéns pelo trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui. Bora falar de agro. Muito bom, que bom. E falando em comunicação no agro, é notável para mim o como você se destaca no seu trabalho pela comunicação que faz. Essa é uma primeira coisa, porque professora da Universidade Federal, tem várias grandes professoras, mas que estão no digital, eu conheço só você, eu não sei se tem outras. Provavelmente tem. Devem ter outras, claro, mas que faz um trabalho tão relevante, de números mesmo. Você tem muitos seguidores, as pessoas gostam do seu conteúdo, eu gosto de ver, é um conteúdo interessante, que a gente sabe que o conteúdo sério, conteúdo que ensina alguma coisa, ele tem uma dificuldade, porque ele compete com o conteúdo do entretenimento. Sim. E o entretenimento ele é muito mais poderoso na hora da audiência, né? O entretenimento libera mais dopamina, né? O pessoal que tá rolando ali, né? Então vê uma coisa rápida, um vídeo de gracinha, você tá rindo. E realmente essa competição desse conteúdo que precisa ser um pouco mais robusto é difícil, é um complicador. Então ter o resultado que você tem, o engajamento que você tem, fazendo um trabalho sério, é para poucos. Então você faz isso muito bem, tá junto de pessoas que fazem isso muito bem também, né? E isso já é um primeiro diferencial. Eu queria começar fazendo essa pergunta para você. Quando você chega em algum lugar que ninguém te conhece, porque aqui todo mundo sabe quem é você, tá fácil. Quando chega num lugar que nem é do agro, não tem nada a ver com o meio, e você chega e fala, o que você faz? Como é que você se apresenta? É interessante essa pergunta, viu? É aquele tipo de pergunta que a gente não está preparado para responder, né? Não teve ensaio aí, eu não sei, né? Mas enfim, isso é importante. O que eu faço? Eu sou Janaína Martuscello e eu acho que eu posso me definir num primeiro momento como uma pessoa que é realmente entusiasta da humanidade. Opa. Eu amo gente, eu gosto de gente. Me dá um medo quando eu escuto alguém falando, e me perdoe quem diz isso e está nos ouvindo, nos assistindo. Eu gosto mais de bicho que de gente. Ainda fala assim, eu vou trabalhar com boi para não mexer com gente. Pois que ilusão, eu né? tenho medo, porque eu acredito muito na humanidade. Então eu sou uma pessoa que quero que as pessoas movimentem o mundo, porque só nós vamos ser capazes de fazer isso. Sim. Então a minha primeira definição seria essa, eu gosto de gente, eu quero estar sempre perto de gente. E minha segunda definição seria eu sou mãe, esposa e zootecnista. E hoje eu posso dizer que tenho essa presença no digital, muito por acaso, né? E uma apaixonada
por forragicultura e pastagens. Eu acredito na pecuária a pasto e tenho dedicado a minha vida profissional nos últimos 20 anos a isso. A fazer a pecuária a pasto no Brasil ser muito mais rentável, muito mais competitiva do que ela é. Sim. Essa sou eu. E quando você se define como zootecnista, você ainda encontra pessoas que não sabem o que é isso? Ou a galera já aprendeu? Já aprendeu. A maioria das pessoas hoje já conhece a profissão, mas você sabe que isso é uma coisa que nunca me incomodou? Tem gente que se incomoda muito com isso. Eu tô numa profissão que eu tenho que ficar o tempo todo dizendo o que é. Se a pessoa quer saber o que é, explique. E se você tiver afim também. Se não tiver afim, não explica. Né? O importante é que você, como zootecnista, saiba qual é o seu papel na sociedade, como você pode mudar a vida das pessoas. Porque ninguém está aqui para não mudar a vida de ninguém. Nem que seja por um mal, alguma mudança você vai fazer na vida alheia. Eu gosto de dizer que todo mundo serve de exemplo, nem que seja de mau exemplo. Exatamente. Né? Para não ser como essa pessoa, não seja como essa pessoa. Não quero ser igual aquele fulano ali, né? Então, assim, hoje tem muita gente que já conhece, a profissão tem ganhado uma projeção muito maior. Os índices zootécnicos da produção animal brasileira já mostram a importância do profissional, porque é uma profissão relativamente nova, quando a gente compara principalmente com a agronomia, né, na sequência veterinária, que são, né, as nossas profissões aí, irmãs. Sim. Né? Então, a gente tem um companheirismo nas áreas. Né? Então, assim, é algo que a gente sabe da importância que a profissão tem. Nós somos o profissional da produção animal e nós já mudamos a realidade da produção animal. Quando a zootecnia chega no mercado, como ela é muito mais... ela tem um funil maior para a produção animal, ela complementa muitas ações que a veterinária e a agronomia vinham conduzindo. Né? E eu não acho que a gente tem que trabalhar separado. A gente tem que pensar naquilo que é melhor para o agronegócio, porque isso vai ser melhor para o nosso país. Sim. Então nós temos que trabalhar todos juntos para o engrandecimento desse setor, que é o carro-chefe do nosso Brasil. Sim. Né? E aí uma pergunta bem até de curioso minha mesmo, porque eu vejo você muito ativa nas redes sociais e você é professora da universidade. Minha paixão da aula. Isso demanda muito tempo e muita energia, as duas coisas. Sim. Como é que você concilia essa daí? Como é que vocês... Porque assim, o seu conteúdo é muito bem feito. Eu já te acompanho há muito tempo e é um conteúdo que tem frequência. Eu não lembro de ter épocas que a professora Janaína some, o Forragicultura e Pastagem está sempre lá produzindo conteúdo e postando. Sempre bem feito, sempre organizado. E vamos lá. E tu ainda dá aula, ainda tem um monte de aluno, deve tocar um monte de projeto de pesquisa. Sim. Como é que você faz isso? É só um comentário aí, que não é o tema do nosso podcast, mas às vezes alguém está nos ouvindo aqui, está querendo ir para esse mundo digital. Isso que o Arthur falou aí, gente, é fundamental. Você tem que ter consistência, porque senão você não cresce no digital. Que é isso que as pessoas esperam. Você vai voltar numa loja que hoje está fechada, amanhã está aberta. Aí na hora do almoço ela fecha, mas não tem hora para voltar. Você não vai lá, porque você vai muitas vezes naquela loja, ela não está aberta. A rede social é isso. Sim. A sua loja não pode estar fechada. Não que a gente tá fazendo uma comparação com loja, porque ali a gente entrega conhecimento, não vende, né? Entrega o conhecimento. Mas enfim, só pra gente... Claro, importantíssimo. Falar sobre isso aqui. Dar aula pra mim é um processo que me revigora as energias. Né? Então eu tenho alguns colegas que falam, eu tô cansado de dar aula, eu não aguento dar aula. Então assim, pra mim é diferente esse processo, porque eu me revigoro dentro de sala de aula. Eu gosto do que eu faço, eu adoro dar aula. Meu perfil é comunicadora, né? Eu tô falando isso porque eu assisti uma palestra do Arthur que ele falou sobre isso hoje. Gosto de gente. Esse é meu perfil, então eu gosto muito disso. E eu não tenho... Tem um fator aí que é fundamental, diferente de você. Eu não tenho filho em idade escolar. Tá. Eu não tenho uma criança que demanda atenção para mexer com coordenação motora, para montar um quebra-cabeça, porque o meu filho já tem 25 anos, é casado, né? Tá fora de casa. E tenho do meu lado um parceiro que é fundamental para me dar apoio nesse processo. Sim. O meu marido me apoia muito. Isso é verdade. Me incentiva muito. Ele sempre está com você. Exatamente. E se ele não tivesse, eu não viria. Porque eu faço questão da presença dele. É desconfortável para ele, mas eu quero que ele esteja comigo. Então, sempre que a gente pode, porque ele também dá aula, né? Sempre que, por exemplo, hoje é um dia tranquilo, porque nós estamos num final de semana, dá para estar aqui. Né? Sempre que ele pode, ele está junto comigo. Então, a minha parceria em casa, ela é fundamental. Ele me deixa à vontade para gerar o conteúdo. Não fica me cobrando, tá mexendo na internet, tá fazendo isso. Porque nós temos um bem bolado, muito bem feito em casa. Sim. A hora de casa é a hora de casa, a hora de gerar conteúdo é a hora de gerar conteúdo, a hora de preparar aula, corrigir prova, fazer projetos. Então eu tô na universidade de 8 a 5 todos os dias. Dentro da própria universidade eu gero os conteúdos. Porque, Arthur,
A sociedade precisa entender que esse é o papel da universidade. Tá. A universidade, ela não é somente geradora de tecnologia e ciência. A universidade deve ser uma divulgadora de ciência e tecnologia. Tá. E o que eu percebi é que nós, na universidade, temos muita facilidade em gerar conhecimento, em gerar ciência e tecnologia. Nós fazemos isso com uma maestria absurda. Haja visto o fato do Brasil ser um dos maiores países que publica ciência na área das agrárias. Sim, referência. Nós somos o farol do mundo tropical. Ninguém gera ciência no mundo tropical como as universidades e as Embrapas. Só que tudo bem. Essa ciência chega na porteira? Essa foi o meu questionamento. Esse sempre foi o meu incômodo. Eu precisava arrumar uma forma de fazer essa ciência saltar os muros da universidade. E aí, quando veio a pandemia, e eu estava sem dar aula, sem ter aquela energia que eu gosto de gente, porque a primeira fala para mim, minha aqui para você foi que eu gosto de gente, a pandemia acabou comigo. Eu não tinha a minha fonte de energia, que é gente. Sim. E aí eu fui para a rede social, aprendi a mexer com rede social, porque mesmo no online eu sentia a energia das pessoas. Claro. E isso me deu uma, assim, a pandemia para mim, claro que a pandemia foi horrível para todo mundo, né? Mas para mim eu senti menos que a maioria da população, porque eu arrumei uma forma de capturar essa energia. E eu vi que isso me fazia bem. E que estava fazendo bem para as fazendas que estavam me ouvindo, porque eles começaram a adotar uma série de práticas, de tecnologias que a gente tinha gerado na universidade. Então, dentro da universidade, eu também gero os conteúdos. E isso é extensão. Eu tinha, né? Agora não tem mais, porque a gente não renovou. Mas tem um projeto de extensão registrado na universidade em meu nome, com alunos bolsistas, que é popularização da ciência e tecnologia em pastagens. Então, isso é um projeto de extensão. Eu estou pulando os muros da universidade. E eu estou muito feliz com o resultado. Sim. Eu recebo muito feedback e está muito bacana. E esse é um ponto importantíssimo, e é por isso que eu tenho admiração pelo trabalho que você faz, porque a gente sabe que uma coisa é produzir a ciência e desenvolvê-la, outra coisa é comunicar essa ciência com a sociedade. Então, a gente frequentemente, eu que moro no interior de São Paulo, no interior de São Paulo as pessoas têm uma noção melhor da produção agropecuária, mas na cidade em si nem tanto, mas já tem uma ligação maior com o agro, porque sempre tem alguém que tem alguma ligação com propriedade rural. Mas quando você vai para São Paulo, que é a grande capital, aí você é um ET. Então é por isso que eu gosto de fazer essa pergunta de como você se apresenta quando você chega onde ninguém te conhece, porque isso passa muito comigo. Você chega num restaurante ou num centro, sei lá, qual seja o assunto que não é agro, e você senta e a pessoa fala, você faz o quê? Fala, sou pecuarista, sou produtor rural, sou consultor de gestão de fazendas. Sempre abre um assim, ó, nossa... Dá um hiato, né? Fica nossa... Às vezes isso é muito positivo e às vezes já abre uma coisa negativa. Mas a principal coisa que eu percebo é que as pessoas, elas de fato não conhecem. E até a grande bandeira que eu carrego é essa. A gente precisa comunicar essas coisas porque as pessoas precisam saber. Porque assim como tem pessoas que comunicam a boa prática, que é o que você faz, é o que eu procuro fazer, também tem uma turma do outro lado que está falando um monte de coisa que não é verdade e tem um monte de gente que está acreditando por suas ideologias, que nada tem a ver com a realidade. Eu vejo, é impossível você levar uma pessoa em uma fazenda, uma pessoa que nunca entrou numa fazenda, você levar ela e mostrar o que está acontecendo, não tem uma pessoa que não goste. Você levar um cara de São Paulo, eu já tive essa oportunidade de levar o Raízes a campo, aí você leva aí o Borgato, o produtor, o Lucão e o Bigode, a turma da técnica. Você vê que os caras ficam super empolgados de ver aquilo ali, o milho, a colheitadeira, a vaca, ou não sei o que lá. É um outro universo. Então, é lindo, mas você é bonito. tem que dar essa oportunidade para as pessoas de trazer esse conteúdo. Então, a gente falar para convertido é fácil, né? É bom a gente falar para quem a gente precisa mostrar a realidade, né? Isso é fundamental, mas não é fácil, porque a gente está fazendo esse podcast aqui, você começa falando, né, sobre a importância do agro em números e tudo mais, mas tem uma pessoa que tem 50 vezes, 1000 vezes até bem mais seguidores do que a gente falando mal do agro. Exatamente. Mas é por ignorância. E a ignorância é no sentido da palavra mesmo que eu estou falando. Não sei sobre o assunto. Não sabe sobre o assunto. Então, assim, eu sempre falo isso também, sabe, Arthur? Não fala do que você não sabe, não reproduz igual um papagaio aquilo que você não viveu. Se você não viveu o agro, se você não conhece uma pessoa que vive do agro, que trabalha numa indústria a céu aberto, não fale do agro. Vá conhecer e tire as suas conclusões. Por exemplo, se a pessoa fala assim, não como carne, eu tenho que respeitar a pessoa não comer carne, obviamente. Aí eu vou, por quê?
porque eu não gosto da consistência. Ok. Aí, um bom argumento, baita argumento. Eu não gosto da consistência da carne. Esse eu aceito. Eu aceito, entendeu? Não gosto de carne porque eu não gosto do sabor. Eu aceito esse argumento. Agora, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, eu não gosto de carne porque eu quero salvar o planeta. Pelo amor de Deus. Esse mesmo camarada que quer salvar o planeta, ele compra comida pronta do micro-ondas num plástico. Coloca lá e depois joga no lixo, que ele tá num prédio que tem 50 andares, cada um com 8 apartamentos, entendeu? Imagina o nível de poluição que esse tanto de gente promove. Exatamente. Ele tá preocupado com isso? Enquanto ele tá militando na internet, ele tá carregando o iPhone dele, não necessariamente numa fonte de energia limpa. Opa! Entende? Então, Sim. assim, é uma hipocrisia generalizada em que as pessoas não conseguem se posicionar corretamente porque eles não conhecem o assunto. Exatamente. Então, isso é um negócio que me chateia, às vezes me cansa. Sim, tem uma hora assim que a gente fala assim, acho que você quiser também, vai. Né? Pois tipo, é. Mas eu sou um dos caras que eu perco meu tempo discutindo quando vale a pena a discussão. Por exemplo, já fiz no programa aqui, a gente trouxe o Gustavo Spadotti, da Embrapa, que tem aquele trabalho do uso do território brasileiro, que mostra a área preservada, e tem um número que eles têm lá, 8% do Brasil é área de agricultura, 30% é agropecuária, mas 8% é agricultura. E aí a gente postou esse corte. Mas o que deu de comentário de cara... Que mentira deslavada, a cara nem queima, não sei o que lá. Aí eu falo, eu vou ter que responder, né? Porque, olha, se você tá com um pesquisador, chefe da Embrapa, que é uma empresa séria, que tá cheio de gente que dedica a vida a pesquisa, tecnologia, dados e informação, e você, só porque você acha, você vem aqui e tem o direito de chamar o cara de mentiroso, Pois é. traga o argumento. Eu falo assim, cara, traga o argumento, me traga o dado, me traga a informação que você está dizendo. Aí tem uns que vêm com aquelas dados do WWF, do Greenpeace, de não sei do que lá. Falam, não, eu quero uma pesquisa científica, validada na universidade. Aí a gente vai discutir e nunca volta isso daí, nunca volta. Não tem o retorno, né? A galera some. Então eu gasto meu tempinho. Eu lembro quando saiu esse corte... é muito simples, a gente pode sentar aqui agora e gerar um dado. Vamos falar da pecuária alagoana. Vamos sentar aqui e dizer, são tantos milhões de cabeças, né? Tantas mil cabeças, tantos hectares, e pronto. E você pode manipular a leitura do dado, né? Você pode mentir falando a verdade, né? Então, tem ali uma coisa que faz parte do combate, a gente trazer a boa história, aquilo que precisa ser mostrado, e eu acredito veementemente que é o trabalho que você faz, falando para a turma que está na pecuária e quer melhorar, quer ter um resultado melhor, e que isso acaba também trazendo outras pessoas que só acham interessante também. Pô, legal, eu gosto desse trabalho. Eu tenho muita gente que fala comigo que o cara não é pecuarista e gosta de ver quando eu estou falando de pecuária porque ele acha interessante. Eu tenho certeza que você também deve ter essa turma aí que chega achando interessante, né? Então eu acho que isso é super válido. E aí eu quero trazer para o tema, né, que eu quero levantar com você aqui, que né, você veio aqui fazer palestra, todo mundo que conhece a Janaína sabe que o tema é forragicultura e pastagens, é o tema do capim, né, é a base da pecuária brasileira e temos desafios nesse quesito, né, tanto de questão de manejo, como questão até de a falta de conhecimento começa a ter decisões que levam assim, olha... A pecuária a pasto não serve. Você tem que ir para algo... Se você quiser ter resultado, você tem que ir para algo muito mais robusto. Isso aí não dá resultado. E a linha que você segue está no pasto. A defesa da pecuária no pasto. É isso, né? É isso. Eu sou uma entusiasta da produção animal a pasto, que as condições do nosso país me deixam muito à vontade para falar desse assunto. Nós temos a faca e o queijo na mão, como se diz lá em Minas Gerais, né? Para que a gente consiga ter um sistema bem rentável e bastante competitivo. A condição do nosso país tropical permite que a gente tenha plantas que tenham uma produtividade muito elevada. Sim. A gente esbarra no manejo dessas plantas, porque elas são um pouco mais indóceis, né? Então, quando a gente vai lá para certas regiões de clima temperado, né, mais frias, nós temos muitos sistemas de produção a pasto também. Sim. Só que com forrageiras menos produtivas, mas mais fáceis de serem manejadas, porque as condições de clima, né, favorecem o desenvolvimento dessas plantas. Então, o nosso grande desafio hoje é o manejo. Mas o que acontece na pecuária a pasto no Brasil? O Brasil tem uma área de... Esses números são um pouco controversos, tá? Mas, de forma geral, a gente delimita essa área de pastagens no Brasil como sendo cerca de 160 a 170 milhões de hectares de área de pastagem. E aí nós precisamos entender o dado, né? Necessariamente os 170 milhões de hectares tem boi em cima? Não. Não. Entende? Não tem. Não tem. Então, como é que é a conta?
A gente pega 170 milhões de hectares, pega o nosso rebanho bovino, divide um pelo outro e tem lá que a gente tem uma cabeça por hectare. Mas a conta não deve ser feita dessa forma. Porque existem muitas áreas que foram desmatadas para outro uso da terra. Por exemplo, nós já tivemos no Brasil o ciclo do café. Sim. Várias regiões, principalmente da Mata Atlântica, elas foram então desmatadas para o cultivo do café. Sim. E o café não é mais plantado naquela área. São áreas que foram abandonadas, em que em algum momento foram sim utilizadas para pecuária, mas que agora não mais. Mas elas entram nessa conta. Sim. Certo? Então nós temos também que ter muito cuidado com esse dado da lotação do Brasil em relação a isso. Algumas outras áreas que estão degradadas não necessariamente foram degradadas exclusivamente pela pecuária. Sim. Isso é um outro dado mentiroso, que a pecuária é quem mais degrada. Né? Porque nós precisamos ter comida, nós precisamos derrubar mata para poder ter população. Precisávamos. Hoje nós não precisamos mais, né? Graças a Deus. Apesar de poder legalmente. Poder isso é um legalmente, dado mas não precisa. Mas precisar, até porque a gente reduziu nos últimos 30 anos a área de pasto. E aumentou a lotação, produção, produtividade e tudo mais. Né? A nossa produtividade aumentou muito. Hoje nós temos tecnologia para não precisar mais abrir área de pastagens. Mas foi o que você falou. Legalmente nós podemos fazer isso. E a gente precisa lembrar que qualquer lugar que nós estamos vivendo, praticamente todo qualquer lugar que nós estamos vivendo, né, com exceção aí da beiradinha da praia, nós desmatamos. Sim. Então, o prédio... A cidade onde o cara mora... Exatamente. Era mato, aldeia indígena... Ele não lembra de nada disso, né? Ele esquece disso. Ele acha que é só lá no Mato Grosso. Ele acha que é só o boi dele. É lá só no Pará e no Mato Grosso que era, né? Que estão desmatando, exatamente. Aonde ele está sentado nesse momento já foi mata. Então, só que como ele desmatou para morar, alguém tem que desmatar para ele comer. Concorda? Sim. E é assim que funciona. E além disso, nós realmente alimentamos o mundo. Não é hipocrisia, gente. Quando a gente fala isso, não é para fazer bonito, não é um slogan, não. O Brasil tem um potencial absurdo para aumentar a produtividade que nós temos por causa das nossas condições tropicais. Sim. E eu falo isso em produção de arroba por hectare, eu falo isso em produção de leite por hectare. A bovinocultura de leite, ela patina muito, mas ela está melhorando também. Sabe? Então, nós temos potencial para isso. Então, por isso eu sou uma grande entusiasta, porque as nossas condições de clima, elas são muito favoráveis para que a gente tenha plantas muito produtivas. Sim. Então, as nossas plantas produzem muita massa de forragem. Quando a gente ultrapassar a barreira do aprender a colher esse capim que está sendo formado, quando a gente tiver a eficiência que o cara que colhe soja tem com a coletadora, exatamente, nós vamos arrasar. Nós só temos um problema, que a nossa coletadora, como diz o Maurício, né, ela tem focinho, ela tem boca, ela tem rabo, e aí é um esquema biológico, né? Você chegar lá e programar a coletadora que ela vai fazer a colheita adequadamente. Nós dependemos de uma série de fatores. O estado fisiológico do animal, até a gente, tem dia que você quer comer mais, tem dia que você quer comer menos, né? A vaca prenhe, no final da gestação, vai consumir menos pasto, né? Então são várias coisas que vão estar atreladas aí nesse sistema de produção a pasto. Mas tem uma coisa fundamental. A arroba mais barata, o litro de leite mais barato que o pecuarista pode conseguir é no pasto. Sim. Por causa dessas condições de clima que nós temos. Sim. Né? Nós não temos o problema da neve, que inviabiliza qualquer uso do solo. Nós não temos o problema dessa neve derreter, o degelo. Nós não temos esse problema, que os caras ficam mais algum tempo esperando, que aí o solo fica horroroso, uma mistura de neve com solo e aquele problema todo. Quem já viveu fora sabe disso, né? Então os caras têm um período muito curto de tempo para poder... Só produzem naquela janelinha do verão ali, né? 4 meses ali, né, na época deles lá, para poder alimentar o rebanho por 12 meses. Nós temos estacionalidade? Temos. Nós temos ambientes desafiadores no Brasil? Temos. Nós temos um desafio muito grande no Pantanal. Produzir boi no Pantanal é problemático. Sim. Nós temos um desafio muito grande no semiárido brasileiro, sim, que é complicado. Nós temos um desafio muito grande em algumas regiões da Mata Atlântica que são completamente amorradas, que o relevo não nos favorece. Então nós temos, sim, áreas desafiadoras, mas com um desafio menor do que muitos outros países. Sim. Então nós temos um grande potencial. Então a produção animal a pasto, ela ainda tem uma questão importantíssima, no meu ver, que é o bem-estar animal. Você mantém o animal no pasto fazendo aquilo que geneticamente ele evoluiu para fazer. Pastar. Né? Então o animal está fazendo aquilo que a vida inteira ele aprendeu a fazer. Sim. Você não está confinando. Eu não sou contra o confinamento. As duas coisas se completam. Para que a gente seja o país potência indiscutível
Em relação à produção de carne, nós precisamos casar um pasto bom com confinamento. Sim. O animal que vai para o confinamento, oriundo de um bom manejo de pastagem, ele desempenha muito melhor do que aquele que vem se arrastando. Por isso que eu digo, nós precisamos nos completar. 99% do rebanho brasileiro é criado exclusivamente a pasto. Sim. E uma outra parte que sobra, 95%, desculpa, é criado exclusivamente a pasto. A outra parte que sobra passou algum tempo da vida no pasto, lá na cria, quando a mãe botou ele no chão. Sem contar a recria, né? Exatamente. Então, assim, e o pasto, o nosso país, ele é galgado no pasto. Sim. É por isso que eu dou tanta importância a esse assunto. Por isso que eu digo que quem tem a chave do cofre é quem sabe manejar pasto. Que diminui o custo de produção, aumenta a rentabilidade e isso aumenta a sua capacidade de investimento no negócio. Sim. Aí você melhora todos os índices. Entende? Além de ter rentabilidade, você tem o principal, que é a competitividade. Eu acho que tem aí uma coisa aí, minha visão, até para você me corrigir se eu estiver muito errado. Tem um aspecto cultural que a gente vive numa terra de abundância de recurso natural. Então, o cara que vive nessa abundância, ele não sabe o que é a escassez desse recurso. Então, o capim é aquele negócio que se você não fizer nada, você tem um terreno, e se você não cuidar, vai crescer capim lá, né? Eu quando vejo canteiro assim de capim, assim, eu vejo aqueles caras cortando e roçando e guardando aqui, falo, gente, quanta vaca não come isso daqui? Então, capim é comida, mas a princípio, para muita gente, capim é aquilo que largou e cresceu, né? Ele não fez um esforço para aquilo dali. E sempre foi assim, é aquilo que está lá e cresce sozinho e você não tem que fazer nada, né? Só que a gente vai afunilando ao avançar a tecnologia, a gente vai entendendo que aquele capim que passou não tem a mesma conversão, que você está perdendo o capim, né? Que precisa investir no capim para você ter um bom capim, ou seja, colocar um adubo, fazer a correção de solo, para lá. E a galera historicamente tem aquela coisa cultural de que pecuária a pasto é só você abrir a porteira e jogar os animais lá dentro e fechou, tá aí, né? Põe um salzinho, bebe água e acabou. Mas quem mede o resultado já entendeu que isso daí deixa o animal muito mais tempo no pasto para chegar no peso que ele precisa e detona o pasto, né? E aí é onde vem, eu gosto do tema do seu livro do Meu Dinheiro... Seu Dinheiro é Capim. Seu Dinheiro é Capim, né? Que tem aquele dito popular, e vai lá, tá pensando que meu dinheiro é capim? Eu tenho horror a esse ditado. Tá pensando que meu dinheiro é capim? Como se capim não tivesse valor, né? Exatamente. E é muito pelo contrário, assim, é só você largar aí que vai crescer? Não é assim? Não, tem que cuidar, cuidar. Seu pasto é lavoura, né? Seu dinheiro é capim, seu pasto é lavoura. Para você chegar num bom resultado, antes de ser um pecuarista, você tem que ser um produtor de pasto, um agricultor de pasto e que domina aquilo. E aí é onde eu vejo que a galera, de uma certa... já tem muita gente, não tem nem que discutir que tem muita gente que está com esse olhar. Mas ainda perto do todo, no Brasil, ainda é muito pouco, né? É uma questão cultural importante essa que você está colocando, porque antes o preço da terra permitia que a gente expandisse novas áreas, Sim. Né? Aumentando o rebanho, ou então mantendo o mesmo rebanho com uma área maior, diminuindo a lotação, porque a área ia se exaurindo, a gente tira a mata, né? Sim. Quando se tira a mata, abre mais. E aí o solo não é recurso, né, infinito, uma hora vai se exaurindo, e aí você não tem mais o mesmo desempenho para aquela lotação. O que você faz? Compra mais terra. Só que hoje o valor da terra não permite que se faça isso. Sim. Então você precisa ser eficiente na produção naquela área que você tem agora. Sim. Então, é importante que a gente entenda que a intensificação não é necessariamente eu trabalhar com 6 unidades de animal por hectare. Esse é o maior erro que tem. Tá. Porque as pessoas acham que uma pastagem, o meu sistema é intensificado, eu tenho 6 UA por hectare, se for menos que isso, você não está intensificando. Não. Se você sair na sua fazenda de uma taxa de lotação de 1 unidade de animal por hectare e passar para 1,2, quanto você já aumentou? Opa, 20% aí, né? 20%, se aumentar 20% de qualquer coisa, não é uma beleza? Opa, maravilhoso. Então. Imagina se dobrar, for para 2, vai estar resultado, se dobrar. Se for para 2,5, entende? Então você vai galgando esses degraus, você vai subindo cada um desses degraus e aí você pode chegar na 6. Mas antes de chegar na 6, amigo, você tem que passar por 1,5. Certo? Sim. Como que eu faço para sair de 1 para 1,5? São pequenos ajustes que você faz na fazenda. Né? Antes, como é que eu fazia? Eu podia ir lá comprar mais gado e aumentar minha área. Só que a terra tem que ser remunerada. Remunerar a terra hoje é uma coisa complicada. Você sabe disso melhor do que eu, porque você trabalha com gestão. Tem hora que é melhor vender a fazenda para virar condomínio.
Sim. Não é? Melhor negócio do mundo, comprar hectare e vender por metro quadrado. Exatamente, entendeu? Compra por hectare e vende para vender, para virar condomínio, bota o dinheirinho lá no rendimento, você não tem mais se preocupar com compra e venda, com porcaria de mercado, com boina alta, boina baixa, com ás do bezerro, e só fica aqui em Maceió, no sal de mané, Maceió, na praia tomando água de coco. Pois é, pois é. Entende? Mas aí tem a questão. O pecuarista tem uma coisa que o agricultor não tem, que o dono da lojinha não tem, a paixão. É impressionante como os nossos pecuaristas são apaixonados por isso. Mas eu entendo que é muito fácil se apaixonar por pecuária. É maravilhoso, né? Não é? Pecuária é linda, é um processo maravilhoso. Sim. Só que ele tem que entender que ele precisa usar a razão, Sim. não só a emoção. Então ele precisa quebrar um monte de paradigma, parar de utilizar práticas atrasadas, porque hoje nós precisamos competir com outros usos da terra. Sim, a com disputa eucalipto, é grande, né? A disputa é grande. Com a soja, com o milho, né? Então tem outros usos que pode te dar uma rentabilidade maior. Sim. Mas é possível competir, Arthur. Completamente. Desde que a gente faça uma pecuária bem feita. Sim. E essa decisão de estar na pecuária é uma decisão que tem muito o viés de eu gosto disso. Né? Tem gente que fala assim, eu nem faço conta, porque se eu fizer conta eu vou desistir. Eu saio da atividade. Né? Mas isso está errado também, né? E que traz uma coisa lá de trás, que a verdade é que a maioria esmagadora do produtor rural, mas vou dizer mais a fundo do pecuarista, é que o único ganho de valor econômico ao longo dos anos é que a terra dele valoriza. Exatamente. Porque dinheiro com a pecuária realmente aquele cara não ganha. Ou ele ganha uma época, mas perde na outra, ganha uma época, perde na outra e fica aquela coisa que o cara não tem nada melhor do que valorizar a propriedade do que pasto bem manejado. Então, uma fazenda produtiva dando resultado, você bota outro o valor dela patamar. lá em cima. É uma coisa que, aí eu falei da melhor coisa do mundo, que é comprar hectare e vender por metro quadrado. Mas eu vou falar a melhor coisa do Brasil, que é você comprar áreas degradadas, aquele pastinho todo lascado, aquela fazenda que cheia de cupim, a casa caída, o curral velho, a cerca caída, porque na hora que você vai fazer a oferta, você joga lá para baixo. Eu vou gastar uma fortuna para botar isso de volta, né? O cara que arrendou para pecuária ou para agricultura e não foi lá cuidar, não cuidou da depreciação do imóvel e do solo dele, para voltar uma fazenda produtiva, ele vai ter que investir. Então esse é o argumento do comprador, chegar lá e comprar terra degradada, trabalhar em cima dela, transformar ela em produtiva e vender. Esse é o negócio de muita gente. É o que faz a Brasil Agro, por exemplo, que é um grande player que está na Bolsa de Valores e que dá excelentes resultados porque eles combinam o resultado de caixa da produção agropecuária, que é um monte de coisa que eles fazem, mas o grande business dos caras é comprar uma terra que não vale nada. Vale muito menos do que deveria valer porque se tivesse está cuidado. Detonada. Né? Então, se você quer que a sua propriedade ganhe valor, cuida dela. Né? Exatamente. Melhor que isso é você manter a sua produtividade, manter seus pastos bem manejados. Porque quando você vai reformar uma área, uma média Brasil, tá? Tem muitas variações regionais hoje, né? 2025. Você vai gastar em torno aí de R$8 mil por hectare. 8 mil por hectare de por reforma. Hectare de reforma. Reforma de solo, plantio de semente. Cruzada, e passa aqui, passa ali, é herbicida, é semente, é adubação, tudo. Você vai gastar 8 mil hectares. Formou. A ideia é que você fica esse pasto ali 20 anos. Mas como é que você faz para você ficar com ele 20 anos? Você tem que manter. Tem que cuidar bem dele. Certo? Então, quando você tem que ter uma área que você tem que reformar, R$8 mil. Se você tiver só que recuperar, porque ela está judiada, a lotação estava alta, a fertilidade caiu, aí você vai jogar um calcáriozinho, ele vai diminuir a lotação, dar um descanso para esse pasto, né? Fazer uma pequena divisão. Isso aí você vai gastar em torno aí de R$3 mil por hectare. Para você manter esse pasto, é R$700. Então vamos focar nos 700 quanto? Sim. Em vez de focar nos 8 mil, entendeu? Então se você gastar R$700, pensa bem, R$700 por ano, em 5 anos você tem que reformar aquela área de novo que você deixou degradar, é muito mais barato. Sim. Né? Então vamos lá agora, como você é produtora de conteúdo, eu acho que você vai conseguir fazer bem isso junto comigo aqui. Vamos falar um passo a passo do manejo, das boas práticas, numa situação hipotética aqui. Eu tenho uma fazenda de pasto degradado. O que eu tenho que fazer passo a passo para conseguir recuperar isso? Desafio, isso tem que falar, é um post para o Instagram, tá? Não vai me dar uma aula de 20 minutos aqui. Quais são os passos principais? E lembrando que
Se você falar, tem que gastar 8 mil para recuperar, aí o cara fala, já começou que eu não tenho esse dinheiro, né? Então, como é que você faz isso de forma que você consiga, de fato, ir, né? A primeira coisa é o planejamento. Primeiro passo para uma boa recuperação de área degradada, renovação, recuperação, reforma de uma área degradada, é o planejamento. Você tem que definir qual é a área que você vai começar. Sempre começar pela área menos degradada. Opa, importante. Porque você vai gastar menos dinheiro, o retorno vem mais rápido. E já começa a aí produzir. Já começa a produzir para pagar as outras. Né? Então a gente vai definir quantos % por ano nós vamos reformar dessa fazenda. Segundo passo é o raio-x da fazenda, que é a análise de solo. Você precisa conhecer a química, a biologia e a fertilidade, porque solo é química, física e biologia. De posse disso, nós vamos começar a fazer os tratos culturais. Né? Então aí você vai fazer tudo que manda o figurino. Depois da análise de solo, uma calagem, uma adubação, semente de qualidade é fundamental. Não se pode comprar semente por preço. É importante você comprar semente pela capacidade de germinação dessa semente. Procure empresas idôneas que vão te dar semente que você realmente acha que é. Adubação de cobertura e manejo de formação, que é o tal do primeiro pastejo, que é um ponto muito complicado na pecuária brasileira, porque se erra muito. Né, que todo mundo acha que tem que deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Algumas regiões do Brasil, o semiárido, por exemplo, é uma região que a gente até abre uma exceção, porque o ambiente é muito estressante, né? Então a semente ajuda nessa ressemeadura natural. Mas se você fez uma calagem, uma boa adubação fosfatada, tem uma semente de qualidade, fez uma adubação de cobertura, não há a menor necessidade de você deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Isso, Arthur, é um dos maiores mitos da pecuária brasileira. Sim. Eu tenho até um livro, Mitos da Pecuária Pasto, que eu dediquei um capítulo inteiro a essa história, explicando os motivos para não se deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Você perde qualidade. Quando você coloca o gado, acama tudo. Você diminui a eficiência de pastejo. E a eficiência de pastejo é aquilo que vai te dar maior retorno. Então você precisa melhorar a eficiência. Então na hora que o pasto chegou na altura recomendada de manejo, você coloca o gado. Sabe que eu acho que tem um fator aí, que é na hora que o pasto chegou nessa altura, e aí você fala que tem que pôr o gado, o cara fala, não tá bom, aí tem que sementear. Porque na hora que sementear ele fica desse tamanho, mas isso daqui exatamente, só semente. E aí o gado derruba tudo. Tem coisa mais bonita para o pecuarista falar, meu pasto tá dessa altura aqui, né? Mas ele cria girafa ou boi? Qual é o hábito de pastejo do bovino? Ele evoluiu pastejando para cima igual a girafa ou para baixo? Ele fica de cabeça para baixo. A cabeça dele fica, não de cabeça para baixo, a cabeça dele fica, né? Não é para cima, não é para cima igual a girafa. Árvore, né? Ele come exatamente, no chão. Ele come no chão. Então o pasto alto não é pasto bom, o pasto rapado também não. Nós precisamos ultrapassar essas duas barreiras. Tem a altura o pasto ideal. Passado e o pasto passado. O rapado e o passado. Nós precisamos ultrapassar essa barreira na pecuária brasileira. Quando aprendermos a manejar pasto, não deixando rapar nem sobrar, aí nós vamos estar caminhando para um manejo adequado dentro da fazenda. Então esse é o primeiro passo. Vamos descobrir onde é que rapa e onde é que sobra. E vamos manejar na lotação o tamanho do lote com relação a isso. Agora, tem justificativa para o pessoal deixar sementear. As sementes eram de baixa qualidade. Sim. Hoje nós temos tecnologia de semente muito boa. E tem o pulo do gato, que é fazer o teste do arranquio. Você não vai colocar o gado só porque a professora falou que você tem que colocar. Você tem que primeiro ver se não vai arrancar. Porque você vai lá, imita, simula. Que puxa, vem com a raiz e tudo. Aí você não precisa colocar, espera mais um pouquinho. Daqui a uma semana você testa de novo. Não arrancou, coloca um gado leve para promover o desponte e induzir a entrada de luz, e com isso você ter mais perfilhamento. Então nós temos um grande desafio na nossa pecuária, que é justamente o manejo. Né? Não só o manejo da formação, mas o manejo de uma forma geral. Mas esse é o passo a passo para que a gente tenha uma boa formação de pastagens. Planejamento, análise de solo, semente de qualidade, adubação e um bom primeiro pastejo. Muito bom. Professora Janaína, eu gostaria de ter mais uma hora, porque eu tenho um monte de coisa que eu queria falar com você, e eu queria ir para um final aqui, que é um pouco do CPF da Janaína, como ela pensa em relação a alguma coisa aqui que eu vou te perguntar, que é o seguinte. Lembra da Janaína recém-formada, mocinha, acabou recém-formada, e você tem que dar um conselho para ela, que as meninas da idade da Janaína precisam ouvir. Qual é o conselho que você dá? Você precisa levar em consideração que a Janaína recém-formada, ela já tinha um menino de 2 anos no braço. Opa! Então eu tenho ainda mais um agravante nessa história, né? Mais uma insegurança, que não é só a da zootecnista recém-formada, mas de uma mãe recém-feita ali, né? Sim. Eu fiquei grávida na metade da graduação, o menino nasce ali. E ainda tem que acabar a faculdade, fazer TCC, sexto período, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Sou casada com o pai dele, há 27 anos nós estamos juntos, meu filho já tem 25 anos.
Né? Então, o conselho que eu daria para a Janaína recém-formada com a criança no colo é que é possível você fazer tudo que você deseja. Sim. Desde que você tenha fé em Deus e não prejudique ninguém. A vida devolve para quem dá. Sim. Esse é o conselho. Faz a sua parte. Você não precisa pisar em ninguém, nem diminuir ninguém para se enaltecer. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, sabe? Principalmente entre mulheres. Eu acho que as mulheres precisam quebrar um pouco dessa barreira. A gente fala muito do preconceito, mas tem muito preconceito de mulher para mulher. Sabe? Então, o conselho que eu daria para essa Janaína lá, com um menino de 2 anos no colo, com uma vida casada, de recém-casada, recém-formada, ainda sem saber se ia para o mestrado, se ia para o campo de trabalho, uma confusão na cabeça é esse. Seja você mesmo, faça o que tem que fazer, que a vida devolve desde que você faça bem aos outros e que coloque Deus, né, em primeiro lugar, porque para mim isso é inegociável. Tem coisas que eu não negocio. A minha fé, a minha família e a minha saúde. Só depois, Arthur, o meu trabalho. Muito bem. A base bem feita, aí Exatamente. vamos pro resto, O meu né? trabalho não é a minha prioridade. E é um recado que eu deixo para todo mundo. Não façam isso. Aproveite o tempo com seus filhos, né? Aproveite os momentos de lazer, né? Porque isso é fundamental e lá no futuro isso vai te fazer uma falta que você nem acredita. Muito bem. Janaína, quando você acorda de manhã e você sai para fazer o que você tem que fazer, é uma decisão que a gente toma todo dia de vou levantar e vou. Tem a turma que às vezes não levanta, enrola, não sai na hora, tá com... você levanta e vai. Por que você levanta e vai atrás do que você tem que fazer? Porque foi aquilo que eu te falei no começo. Todo mundo está aqui para transformar a vida de alguém. Então, toda vez que eu levanto, eu penso na transformação que eu vou promover na vida do meu marido, que é a primeira pessoa com quem eu falo, né? Acordo com ele. O que eu posso agregar na vida dos meus alunos, que é para lá que eu vou, é com eles que eu vou estar. Né, para os meus colegas de trabalho, e lá por volta do meio-dia, como é que eu vou agregar na vida daqueles que as pessoas chamam de seguidores, mas eu gosto de chamar de parceiros. Legal. Eu não digo seguidores, não gosto. Ah, quantos seguidores você tem? Não sei, eu tenho 154 mil parceiros. Pô, né, legal. no Instagram, no YouTube lá uns 50 e tantos mil talvez. Né, então, o que eu vou agregar na vida das pessoas? Porque a minha opinião, sabe, Arthur, é que as pessoas estão umas na vida das outras por 2 motivos. Ou ela te santifica e você vai para o céu, ou ela vai te levar para o inferno. Opa. Porque você vai desejar mal, porque você vai ter inveja, ou ela vai te santificar. Ao invés de você olhar para uma pessoa e pensar assim, nossa senhora, como essa pessoa me aborrece. Nossa, como essa pessoa me santifica. No céu, né? Ele não está na minha vida por acaso. Ninguém está na sua vida por acaso. Bem, te ensina alguma coisa. Todo mundo te ensina alguma coisa. E eu tenho que ensinar algo para os outros. Então, todos os dias eu acordo para isso. Para agregar algo na vida das pessoas. Para uns, eu vou agregar muita coisa boa. Para outros, talvez não. Mas alguma coisa eu vou fazer. Muito bom. Professora, quais são as redes sociais para achar o seu trabalho? @Forras de Cultura e Pastagens. E nós temos o site também, www.pastofert.com. E todos os livros estão lá disponíveis para vocês. Muito bom, professora. Obrigada, Arthur. Obrigado. Eu que agradeço. Eu valorizo muito o tempo das pessoas e esse tempinho que você dedicou aqui para mim, muito obrigado mesmo. Maravilha, Espero que mais. a gente possa fazer mais vezes, Faremos. porque com certeza tem muito mais assunto. Obrigada. Obrigada. E você que ficou até aqui, meu amigo, tenho certeza que você está saindo melhor do que entrou, aprendeu alguma coisa. E sabe como é que você retribui? Você clica aí no botãozinho do like, se inscreve no canal, comenta, compartilhe para alguém que precisa ver esse episódio. E no mais, acompanhe os próximos episódios do Raízes S.A. Ei, Agro, fique comigo e até a próxima.